Dando continuidade aos nossos estudos sobre os movimentos circadianos, sobre o fotoperiodismo e o florescimento, nesta videoaula nós vamos focar no fotoperiodismo e a sua influência sobre o florescimento das plantas. Quando a gente pensa em fotoperiodismo, a palavra fotoperíodo significa período de luz. E o fotoperiodismo, portanto, ele está relacionado com a capacidade daquela planta em detectar o comprimento do dia e responder de alguma forma específica que vai trazer algum benefício para a planta. Ou seja, em outras palavras, é como que o número de horas de luz num dia afeta o crescimento e o desenvolvimento das plantas. E para que isso possa acontecer, as plantas têm que ter mecanismos de detecção desse comprimento do dia para depois ela responder a isso de uma forma coordenada no tempo e no espaço, de tal forma permitir a sobrevivência da planta naquele ambiente. Portanto, fotoperiodismo nada mais é do que uma resposta fisiológica das plantas em função da variação do número de horas de luz que acontece durante um dia. E, em essência, essa quantidade de horas de luz durante o dia está relacionado com as estações do ano e varia ao longo do ano. Quando nós pensamos em fotoperíodo, ela tem uma grande variação em termos de latitude. Quanto mais próximo do Equador, menos varia o fotoperíodo. Na região do Equador, o fotoperíodo em todas as estações do ano está muito próximo de 12 horas de luz. Mas quanto mais afastado em direção aos trópicos, em direção aos polos, maior vai sendo essa amplitude. Nesse caso do gráfico aqui à direita, ele mostra justamente isso, especificamente no hemisfério norte. Se nós pegarmos uma latitude de 50 graus norte, nós podemos ver que 50 graus está mostrado aqui, e que durante o inverno, o número de horas de luz chega a ser um pouco mais do que 9 horas. Porém, durante o verão, o número de horas de luz chega a estar em torno de 16 horas e meia. Isso é uma grande amplitude. Quanto mais afastado do Equador, maior essa variação de fotoperíodo. E a planta percebe esse fotoperíodo, que indica para ela qual estação do ano que ela está passando. E assim ela pode se preparar para o que está por vir. E como é que foi a descoberta do envolvimento do fotoperíodo no desenvolvimento das plantas? No início não se sabia da participação do fotoperíodo no desenvolvimento das plantas. O que os fisiologistas acreditavam naquela época, e a grande maior parte dele pertencia ao hemisfério norte, eles acreditavam que as plantas floresciam na primavera e verão porque as temperaturas eram maiores e porque os dias mais longos possibilitavam uma maior taxa fotossintética e essa maior taxa fotossintética era que era responsável pelo florescimento das plantas, porque as plantas estavam expostas a uma maior quantidade de luz que favorecia o processo de produção de energia das plantas. Até que dois pesquisadores, chamados Garner e Allard, na década de 20, eles estavam estudando fumo da variedade Maryland Mammoth. O que eles verificavam? O fumo, ele normalmente floresce no verão, como a grande maior parte das plantas floresce na primavera para o verão. Só que eles tinham um mutante de fumo que ele não florescia no verão, ele florescia no inverno. Durante o verão, ele somente vegetava. O que era uma coisa estranha, eles não compreendiam por quê. Nesta foto do lado direito está mostrando a comparação entre um fumo selvagem e o mutante de fumo que florescia na época do inverno, mas que durante o verão ele vegetava. Vocês podem ver que a flor do lado esquerdo está florescida, nós podemos ver as flores localizadas aqui, enquanto que o mutante simplesmente vegetava. Olha o tamanho da planta. Eles fizeram vários estudos para tentar entender o que estava acontecendo e por que ele somente vegetava no verão, mas ele florescia no inverno. E dentre os diversos experimentos que eles fizeram, eles começaram, durante os dias de verão, eles começaram a fazer o encurtamento do dia de forma artificial. Colocavam uma cobertura sobre aquela vegetação, diminuindo o número de horas exposto à luz. E eles verificaram que à medida que eles diminuíam o número de horas de luz ao qual aquele mutante estava exposto, ele começava a florescer, indicando que não era o fato da intensidade luminosa que estava determinando o comportamento vegetativo daquele mutante, mas sim o número de horas de luz ao qual ele estava exposto. Portanto, eles chegaram a essa conclusão, que não eram os acúmulos dos produtos da fotossíntese ou a maior taxa fotossintética responsável pela indução do florescimento, e sim o fotoperíodo.
E o fotoperíodo participa de diversas respostas das plantas. Por exemplo, a indução de dormência em gemas, a formação de órgão de reserva, no caso de tuberização, ela induz a senescência em algumas plantas, está relacionado com a taxa de reprodução assexuada e também está relacionado com a reprodução sexuada, ou seja, com o florescimento. E o florescimento é o foco dos nossos estudos de agora em diante. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!